Boa noite, amigos. Como falávamos no encontro passado, da hierarquia celestial, a pergunta que ficou foi: quem são as inteligências que comandam tudo isso? Isso é uma lei natural? Sim, sem dúvida, a gente sabe que tudo está dentro da lei natural imposta por Deus. Contudo, ele delega a alguns espíritos, dentro da hierarquia espiritual, da chamada hierarquia espiritual, quanto ao seu senso de moralidade e intelectualidade que foi adquirida durante a evolução. A cada vez que vamos avançando na escala evolutiva, o nosso grau de responsabilidade quanto à obra divina vai aumentando. E isso é o que a gente observa dentro desse grande escopo da hierarquia espiritual que nos foi revelada pelo Espiritismo. Então, nós temos a imortalidade dentro da nossa bagagem espiritual, e isso nos causa a impressão de que, à medida que vamos avançando, nós temos novos desafios, novas obrigações e responsabilidades para com a obra da criação. E isso fica muito claro pelo que os espíritos nos revelam. Então, dentro desse aspecto, desse panorama da chamada hierarquia espiritual, nós vemos que há uma imensidade de informações que a espiritualidade nos tem repassando durante esse período em que a revelação espírita se deu. E nós observamos que já na questão 96, lá do Livro dos Espíritos, relembrando que nós já estudávamos antes, diz muito bem quando Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E aí a espiritualidade superior responde: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Aqui, nós relembramos muito bem aquela informação da chamada escala espírita, né? Dos espíritos simples, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons, dos espíritos puros, e aí vai nessa escala que, como diz o próprio Kardec lá na obra do Livro dos Espíritos, ela passa a ser uma escala didática para podermos estudar melhor esse aspecto, mas essa infinidade de categorias se perde no infinito, como ele mesmo comenta, devido à grande diversidade que existem de atribuições e de patrimônios morais e espirituais que nós vamos adquirindo à medida que vamos evoluindo. Então, tudo isso foge à nossa percepção. Mas, para nosso estudo, nós já temos algumas informações que os espíritos nos passaram de forma mais categorizada, para que a gente possa entender como se dá essa hierarquia. E fica muito claro lá no trecho do Livro dos Espíritos, dizendo que os espíritos são criados simples e ignorantes, como nós já aprendemos, sem maldade, tendo aptidões, quer dizer, tendências para o bem quanto para o mal. Daí entra a figura do livre-arbítrio, como nós sabemos. Pertence a diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição e adiantamento. Assim, os espíritos não retrocedem dentro das escalas. Então, aí nós temos várias informações. Primeiro, de que somos criados simples e ignorantes. Segundo, de que nós temos uma tendência tanto para o bem como para o mal, guiado pela nossa consciência e o livre-arbítrio. E que nós não podemos retroceder. Podemos até estacionar, mas não retroceder. Daí a gente observa que, dentro da progressão dos espíritos, desde a condição de simples ignorantes, em que somos basicamente imperfeitos, até chegarmos à escala mais superior dos chamados espíritos puros, todos nós vamos nos melhorar em algum dado momento. Alguns mais rápidos, outros mais lentamente. Tudo vai depender da escolha de cada um de nós. Nesse sentido, eu construí aqui, dentro de todo o escopo do que nos foi revelado pela espiritualidade, um fluxograma que tenta entender a nossa posição e como estamos dentro dessa grande dinâmica que o plano espiritual nos revela. Daí nós vemos que nós estamos nessa condição ainda, associado a vários espíritos que estão na mesma condição que nós chamamos de espíritos familiares, que estão no mesmo nível evolutivo que nós. Daí nós temos espíritos que estão atrás de nós, vamos dizer assim, estão na nossa retaguarda, que são aqueles espíritos mais simples, ignorantes, e que estão na condição, muitos deles, na condição subhumana, como diz a espiritualidade nos ensinos que nos dá, principalmente nas obras de André Luiz. Esses espíritos são aqueles que nós consideramos, segundo a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, as mônadas espirituais. Ou, como nós já estudamos quando falávamos de obsessões, os espíritos da natureza. Dentro desse aspecto, a gente vai ver que esses espíritos estão naquilo que nós chamamos nas fronteiras da humanidade, até que eles começam a encarnar, né, nos mundos adequados a isso, nas primeiras encarnações humanas, até chegarem ao patamar, por exemplo, a que nós estamos hoje, embora que nós ainda estejamos bastante atrasados em relação à grande hierarquia espiritual, como nós vamos ver.
Daí a gente observa que para nós, para eles, segundo os espíritos, nós somos deuses, né? Os animais nos olham, né? Os espíritos na condição subhumana nos vê como deuses, porque nós nos veem muito mais acima. Imagine nós em relação aos espíritos puros, né? Então essa relação é muito interessante que nós observamos. Os espíritos em condição subhumana, eles nos veem ainda como deuses, verdadeiros deuses, né? Porque nós já galgamos um espaço mais acima na escala evolutiva espiritual. Mas acima de nós sabemos, existem aqueles espíritos que são mais adiantados e que servem-se para nós como mentores espirituais ou chamados anjos guardiões, que, como diz o Livro dos Espíritos, sempre serão espíritos superiores à nossa condição. Um mentor espiritual, um anjo de guarda, sempre será um espírito que está mais avançado, mais adiantado dentro da escala espiritual em relação ao seu tutelado. É a condição que nós temos. E esses espíritos interferem sobre nós, nos guiando, nos orientando. Na classe dos obsessores, eles estão basicamente na mesma condição que nós, né? Eles estão dentro dessa condição de espíritos familiares. Nunca um mentor espiritual, um anjo de guarda, vai atuar como um obsessor. Por ser um espírito mais avançado, mais adiantado, ele geralmente vem nos guiar na condição realmente de guia. Esses são os mentores espirituais individuais que guiam a cada um de nós, né? Mas aí a gente observa que toda essa gama de espíritos que estão nessa ordem aqui, que nós citamos até o momento, todos esses espíritos ainda têm muito o que aprender e a evoluir. E eles há uma necessidade da reencarnação. A reencarnação se coloca como uma lei quase que obrigatória na nossa condição, porque ainda temos muito a melhorar. E isso está dentro da nomenclatura que André Luiz nos dá no livro Evolução em Dois Mundos, naquela situação de co-criadores em plano menor perante a criação. Então, nós auxiliamos, sim, a grande obra da criação, na condição de co-criadores em plano menor. Se nós formos perceber pelas informações que recebemos, existe na escala, ela vai avançando no infinito, e aí nós temos aquela comunidade de espíritos puros, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E essa comunidade de espíritos puros já são de espíritos que já têm uma responsabilidade maior, espíritos que coordenam grandes coletividades. E dentre esses espíritos, alguns deles são colocados na condição dos chamados Cristos planetários, que é o tema que nós vamos tratar hoje mais detidamente. Esses espíritos que estão na condição de Cristos planetários, eles aqui são colocados como responsáveis por orbes, por planetas. A gente vê a figura do Cristo, do Jesus, para nós, que é o nosso Cristo planetário que está responsável pelo planeta Terra. Mas nessa comunidade de espíritos puros, que naturalmente atuam e direcionando, né, os caminhos dos mentores espirituais, que por sua vez direcionam os nossos caminhos, nessa grande hierarquia que existe, tudo isso está pautado dentro do grau de responsabilidade, mas também de moralidade, de amor ao próximo e de respeito às leis divinas. Então, esses Cristos planetários seriam esses elementos, esses componentes da comunidade de espíritos puros que estão responsáveis pelas grandes coletividades. Enquanto que os mentores espirituais são responsáveis pelos indivíduos, os Cristos planetários são responsáveis pelas grandes coletividades dos orbes, né? Mas acima deles, segundo a informação dos espíritos, nós teríamos os mentores siderais, que seriam aqueles mentores que estão responsáveis pelas constelações, pelas galáxias, e aí você fica imaginando o grau de evolução que deve ser esses espíritos, que por sua vez já dirigem os planetas. Então, já são espíritos que orientam os próprios Cristos planetários. E aí, como se diz lá no dizer de Chico Xavier, e Deus para lá de tudo isso, né? Ele está acima de tudo isso, e nós perdemos total conexão de saber o que é que se dá mais à frente. Com certeza, a escala evolutiva ainda avança, mas até o momento, dentro da revelação espírita, nessa condição aí, estão esses espíritos, os mentores, os espíritos que estão vivendo, os Cristos e as comunidades de espíritos puros, eles são espíritos que já galgaram uma evolução tamanha que a reencarnação para eles, em corpos físicos, é uma opção. É o que aconteceu com Cristo, como nós sabemos na história, ele teve a opção de reencarnar entre nós. Mas são espíritos que já chegaram à condição de que não há mais a necessidade quase que obrigatória da reencarnação. A reencarnação é uma opção para esses espíritos. E eles estão justamente nessa condição que André Luiz fala muito bem, como co-criadores em plano maior na evolução. Quer dizer, são espíritos que na hierarquia espiritual já galgaram grandes responsabilidades.
Então, vocês observam que nesse breve panorama que nós tentamos fazer de forma didática, ainda não mostra a complexidade de toda a orquestração divina quanto à hierarquia dos espíritos. Nós ainda temos ideias ainda muito fragmentadas, mas que os espíritos fizeram um esforço enorme com a literatura mediúnica que tem nos fornecido, para nos dar um patamar de onde nós estamos e para onde nós vamos. Isso é muito bom para direcionar as nossas aspirações, os nossos desejos de melhoria, porque nós temos uma noção de para onde nós vamos. Então, essa é a importância. Não é só a revelação pela revelação, mas é simplesmente a importância que os Espíritos nos dão de nos dar um direcionamento, de sabermos para onde vamos. E sabermos quem são os exemplos que devemos seguir. E essa é a condição que está nesse estudo todo que nós estamos compartilhando aqui da chamada hierarquia espiritual. Então, observem que esse quadro aí, para baixo dos espíritos subhumanos, não temos muitas informações ainda. Algumas ideias que André Luiz nos trouxe do que se dá antes das mônadas, do que se dá do princípio da criação, que, como diz no Livro dos Espíritos, ainda é um segredo de Deus, podemos dizer assim. E para cima de tudo isso, dos mentores espirituais, está Deus, mas acreditamos que ainda dentro de uma distância inalcançável, obviamente, porque Ele é Deus, e que ali existem outras hierarquias que nós vamos, aos poucos, que vamos evoluindo e tendo condição psicológica e de consciência para abarcar todas essas informações, nós vamos perceber. Dentro desse aspecto, vale lembrar aqui uma questão interessante do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona, né, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para esses alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Olha aí, Kardec já querendo saber dessa hierarquia espiritual, né? Se existem nessas diferentes ordens uma hierarquia de poderes, subordinação e autoridade. E veja o que os espíritos nos respondem. Muito grande. Olha aí, muito grande. Quer dizer, dá para a gente imaginar que a diversidade da hierarquia espiritual é imensa. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, observem aí que não é uma questão de poder simplesmente imposto, mas é algo adquirido pela evolução de cada espírito que faz a ele uma superioridade natural sobre os outros. É isso que ele chama aí de ascendente moral irresistível. E Kardec ainda questiona na questão seguinte, 274A, quando ele pergunta: podem os espíritos inferiores furtar-se, né, subtrair-se, afastar-se, evitar a autoridade dos que lhes são superiores? E aí os espíritos resumem, refletindo aí da resposta anterior. Eu disse irresistível. Então, é a capacidade da ascendência moral que os espíritos têm, e isso a gente vê vários momentos na literatura, quando nós vemos a ação dos espíritos nobres sobre os espíritos mais inferiorizados, e quando nós vemos que a simples presença deles já constrange e, de certa forma, faz com que esses espíritos nessa condição inferior simplesmente obedeçam. Porque a ascendência moral dos espíritos na hierarquia espiritual faz com que essa força de autoridade seja irresistível e inquestionável. Por isso que dentro da grande hierarquia universal há um senso comum de responsabilidade, de adiantamento moral e espiritual. Não é uma questão de que, como nós temos na nossa sociedade de forma imperfeita, no qual às vezes homens que estão no comando são homens que não têm nenhuma moralidade e não têm o menor valor para estarem naquela posição. Foram colocados por questões políticas, por questões financeiras, por questões às vezes escusas e criminosas. Isso não acontece na hierarquia espiritual universal, porque isso é regulado pelas leis divinas. Estão dentro da questão da evolução espiritual verdadeira. Então, o indivíduo só abarca uma autoridade quando ele literalmente possui dentro de si esses patrimônios para adquirir esse grau de responsabilidade e estar nesse grande patamar da hierarquia espiritual. Então, não vai ocorrer os conflitos que nós vemos nas nossas sociedades terrenas. Na sociedade sideral, espiritual, as hierarquias elas são bem estabelecidas pelos patrimônios íntimos que cada espírito adquire durante a sua evolução, e que são patrimônios que não são comprados, mas são adquiridos com trabalho, esforço e dedicação, e nunca mais serão perdidos. Porque, como nós lemos antes, os espíritos podem até estacionar, mas nunca retroagir. Então, os patrimônios morais, intelectuais e espirituais que nós adquirimos durante a nossa jornada evolutiva nunca mais serão perdidos. Essa é uma das verdades que o Espiritismo nos revela muito bem.
E aí, continuando, Kardec faz o questionamento se os espíritos das diferentes ordens se acham, né, misturados uns com os outros. Então, há uma separação também, já que há uma hierarquia, e os espíritos respondem muito claramente: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo, do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem; os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhe assemelham. Então, é interessante que essa resposta dos espíritos nos dá a ideia de como se formam as colônias espirituais, né? Aqui, vocês veem nessa resposta que a gente entende agora como se formam essas comunidades espirituais relacionadas a espíritos que estão no mesmo diapasão espiritual, na mesma escala evolutiva, no mesmo patamar da escala evolutiva. E eles se aglutinam por uma questão de afinidade fluídica e de pensamento. Isso faz com que a gente entenda que esses espíritos podem se aglutinar em alguns espaços, mas que não estão definidamente isolados. Dentro da grande comunidade espiritual, há um fluxo de idas e vindas dos espíritos. Obviamente, aqueles que estão no patamar mais evoluído, eles têm mais liberdade de acessar as esferas inferiores. E isso é interditado para os espíritos que estão nas esferas inferiores visitarem, simplesmente acessarem as esferas superiores por uma simples condição de hierarquia e de ordem. Porque vocês imaginam se esses espíritos inferiores conseguissem tomar de assalto os ambientes dos espíritos superiores? Causariam algazarra, confusão, e isso não é dado dentro do equilíbrio da lei geral. Mas os espíritos nobres podem sim acessar as zonas inferiores, umbralinas, para ali promoverem ordem, para causarem justamente uma ruptura da desordem que ali está e fazerem os auxílios, as intervenções, como nós vemos isso e lemos muito bem nas obras mediúnicas, né? Quando mostra a intervenção dos bons espíritos dentro das regiões umbralinas, dentro das regiões de sofrimento, onde está ali a comunidade de espíritos mais atrasados. Então, é muito interessante a gente ver essa hierarquização e essa dinâmica dos espíritos. Então, como diz aí os espíritos na resposta, eles podem sim ou não estarem misturados, né? Dependendo das condições e das necessidades da espiritualidade. E aí vem Kardec, ele faz uma nota muito interessante sobre essa resposta, quando ele diz: tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem. Não é isso que a gente vê? A gente vê pessoas de diferentes níveis intelectuais e sociais aqui na nossa sociedade, que até nos convivemos uns com os outros, mas sem nos misturar necessariamente. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. Então, Kardec faz uma análise aí sociológica, vamos dizer assim, da hierarquia espiritual que nós observamos. Então, observem, na nossa sociedade nós temos classes sociais que, eventualmente, em alguns momentos, podem até se encontrar. No momento da votação, por exemplo, na fila da padaria, muitos podem se encontrar, embora sejam espíritos que estão em condições diferentes, seja intelectual ou moral, mas eles ali estão se misturando, de certa forma, para que, na medida do possível, uns possam aprender com os outros. E nessa dinâmica da hierarquia espiritual, é por vontade divina que isso aconteça, que não ocorra um isolamento completo, mas que ocorra uma dinâmica de troca de experiências para que aqueles que estão na retaguarda possam ser assessorados por aqueles que estão na vanguarda, aqueles que estão mais à frente. E essa grande solidariedade é que faz com que o senso de caridade e de amor ao próximo possa surgir dentro da lei moral estabelecida por Deus. E dentro desse contexto, a gente vai ver que, se nós formos colocar dentro de uma pirâmide, vamos dizer assim, para nosso entendimento de como dá essa hierarquia espiritual, está aí a condição de Deus, na condição superior a tudo isso, orquestrando toda a sua criação divina, e estamos nós, espíritos ou princípio inteligente da natureza criado por Deus, para auxiliar nessa grande obra. Daí nós temos os co-criadores em plano maior, como nós aprendemos, os chamados Cristos planetários, e estamos nós aqui na condição de espíritos imperfeitos ainda, na base dessa pirâmide, como co-criadores em plano menor.
e nós temos a comunidade de espíritos puros que intermediam tudo isso e que nos auxiliam como mentores e guias espirituais, que são os co-criadores também em plano menor. Então, dentro dessa hierarquia que nós concebemos aqui, nós vamos perceber o trecho que diz André Luiz e deixa muito claro, e que nós vamos aqui refletir um pouco, lá em Evolução em Dois Mundos, quando ele fala do o que seria essa cocriação em plano maior. E ele diz, dessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ela agregadas, em processo de comunhão indestrutível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Aqui vocês veem no texto de André Luiz, que depois vai ser também, de novo, explicado por nosso querido Haroldo, aqui ainda no nosso estudo da noite de hoje, fica claro o nível de responsabilidade e de intercurso mental e de ligação direta que os cristos, que os espíritos que estão nessa condição de co-criadores em plano maior, têm com as ideias divinas. Então é por isso que o Cristo dizia nos evangelhos, né? Não sou eu mais que vivo, mas Deus que vive em mim, mas o Senhor que vive em mim. É aquela situação de comunhão perfeita que ocorre e que se dá com os espíritos dessa ordem superior, dessa comunidade de espíritos puros, que, passar o tempo, todos nós vamos chegar a essa mesma condição, a depender do nosso trabalho e da nossa dedicação, mas que todos nós temos como destinação a essa comunidade de espíritos puros como nosso futuro. Daí a gente vê que, nessa perspectiva, estão os Cristos planetários. Quem seriam essas entidades? Como nós podemos entender o que são elas? A partir das revelações que nos foram dadas através do livro A Caminho da Luz, do livro Consolador, Emmanuel nos dá muitas informações sobre isso, e o próprio André Luiz também. Mas aqui eu gostaria de trazer para vocês o ponto de vista do nosso querido Haroldo Dutra, né, como vocês já conhecem, do Movimento Espírita, e que o Haroldo, em uma das suas palestras, ele fala muito bem, né, dando o seu ponto de vista de como seria a interpretação desses Cristos planetários. Ali, Haroldo, no vídeo, como vocês vão ver, ele está muito bem fundamentado e vai aqui nos ensinar um pouco sobre como se dá essa questão dos chamados espíritos Cristos planetários, né? Vamos assistir aqui agora e escutar o que o Haroldo tem a nos dizer sobre isso. Por isso que a doutrina é tríplice. Filosofia e religião se irmanam na sabedoria. E a religiosidade da doutrina espírita, que no fundo é moral cristã genuína, nos conduz ao amor. Agora, nós vamos tratar de uma questão interessantíssima desse seminário. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, utilizando uma terminologia adequada ao século XX, vai chamar esses seres de co-criadores em plano maior. Então existe um Criador que é Deus, e nós co-criamos. Deus dá argila e nós moldamos a argila. Como nós somos pequeninos, somos criadores, co-criadores em plano menor. Mas essas inteligências aqui são co-criadores em plano maior. Em hebraico, chamam eles de Meshá, um ungido. O ungido. O que era um ungido? Era a cerimônia de coroamento de um rei. Derramava-se o óleo sobre a cabeça dele, isso é a unção, é o derramamento do óleo. E o ungido é o Mashá. Ungido em grego, Christos, é um ungido também. Aquele sobre quem foi derramado o óleo. Por que derramado o óleo? Porque ele foi eleito para governar.
Esse é o sentido de Messias e de Cristo, que Platão vai chamar na República de demiurgo. Demiurgo. Platão dirá assim na República: os mundos têm aqueles que os formaram, são os demiurgos. Terminologias diferentes. O importante não é a terminologia, é a ideia. Mas quem são eles? Nessa substância original, fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo do próprio Senhor Supremo, as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Se André Luiz não conseguiu descrever, imagina eu. Como que esses Cristos se relacionam com Deus? Eles estão num processo de comunhão com Deus mesmo, Criador. Comunhão. Eles estão num processo de comunhão que nós não podemos descrever. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Olha, nós estamos falando de algo grandioso. Nós estamos falando dos engenheiros, dos arquitetos de Deus, o Criador das diretrizes, e eles, em serviço de cocriação em plano maior, se transformam em agentes orientadores da criação excelsa. Eu conheço um deles. Nasceu lá na Galileia. Vocês também conhecem. Todos aqui conhecem. Todos aqui já ouvimos a voz dele. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia hebraica. É um desafio. Sabe o que está dito lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entenderam? No princípio, bara. Traduziram. Criou. Bara não é criar. Bara é formar, moldar, plasmar. Elohim é Deus no plural. O céu já no plural? Eu só achei que era um Deus só. Não é um Deus só. Você não tem... Procurando na tradição judaica, a interpretação do primeiro versículo da Bíblia hebraica. O que eles dizem? Encontrei um comentário de um sábio antigo. Ele dizia assim: Deus dispunha de um conselho de anjos, a quem ele consultava para criar. Conselho. Por quê? Porque na verdade eles não criam, eles formam. Quem cria é Deus. Deus cria o fluido cósmico. Os co-criadores apenas moldam essa argila e formam uma imensidade de mundos, de galáxias, de nebulosas e de outras coisas que nós nem sabemos que existe. Revista Espírita de 1868. Revista Espírita. Kardec. Mensagem de Lacordaire, dada em Paris em 1862 a Allan Kardec. Ao lado de Deus. Eu vou ler de novo. Ao lado de Deus
estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Eu tinha um senhor lá em Belo Horizonte, Leão Zalho, que ele falava assim: a evolução começa a ficar divertida quando você fica espírito puro. Aí que a escada fica boa de subir. É aí que começa mesmo. Nós estamos falando de espíritos que chegaram ao topo da escala do espírito puro. Quando você se transformar em espírito puro, você está no jardim da infância aqui. Chegaram ao topo, que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Você começa a ser iniciado nos desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Pode chamar do que você quiser. A palavra é o menos importante. Tem que entender o processo. Os Messias, Revista Espírita ainda, agora São Luís, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. E acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Volta. Antes de você chegar nesse nível aqui, você pode encarnar e falhar. Quando Alcione sai lá de Sírios, o orientador dela fala: você tem certeza que você vai, minha filha? É arriscado. Muitos saem daqui nesse tipo de missão, que é recuperar um coração amado, e não voltam. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. Encontrei os conselhos aqui, da tradição judaica. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. É a diretoria de Deus. Eu não consigo, eu já estou começando a sair do planeta. Recebem diretamente sua palavra. Diretamente. Que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Nós recebemos um desse aqui. Nós recebemos um deles. E ele falava com ele: eu e o Pai somos um. Ele contou para a gente isso. E nós não acreditamos. A Caminho da Luz. Capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Parece uma poesia esse parágrafo do Emmanuel. Comunidade de espíritos puros. São os Elohims. Esses são os Elohims. É a comunidade de espíritos puros. Para aí vocês veem, há uma evidência forte aí de que essas informações são verdadeiras, porque nós temos diferentes fontes. Partindo daquele princípio da universalidade da comunicação, nós vemos que diferentes médios, por diferentes espíritos, disseram a mesma ideia. Então, Lacordaire, o Espírito São Luís, como está relatado na Revista Espírita, o Espírito Emmanuel, através de Chico, André Luiz, né? Então, nós vemos que temos uma série de
espíritos confirmando o direcionamento para a ideia da existência dos chamados Cristos planetários, dessa comunidade de espíritos que, como diz aí o Haroldo, fazem parte desse conselho universal que auxilia Deus como co-criadores em plano maior. Então, essa é a realidade que nós temos hoje, vamos dizer assim, mais acima de nós, dentro dessa gama da hierarquia espiritual, do que significam essas inteligências que comandam os destinos do nosso orbe, comandam os destinos das grandes coletividades no qual nós estamos imbuídas. E aí fica claro, aqui dando continuidade a essa ideia, de que, citando ainda Lacordaire, quando Kardec faz essa pergunta ao espírito, né? Eis uma questão que se repete em toda parte. O Messias anunciado é a pessoa mesma do Cristo? Então, Kardec faz esse questionamento para ter essa certeza pelo ditado do espírito Lacordaire. E o espírito Lacordaire responde: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, como disse o Haroldo há pouco, né? Que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu entre eles, de seus enviados superiores, encarregados de missões especiais, poder chamá-los Cristos. É a mesma escola. São as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Então, a gente observa que existem vários Cristos. Por essa percepção e essa resposta do espírito Lacordaire à pergunta que Kardec faz, existem vários espíritos que fazem parte de uma mesma escola universal que está antenada, está sintonizada com as ideias divinas diretamente. Então, esses espíritos crísticos, esses messias, que são levados aos orbes em diferentes tempos, por isso que Lacordaire coloca a mesma escola, só mudando o tempo, onde ocorreu, quando ocorreu a vinda desses messias, eles vêm dizer a mesma mensagem. E é essa confluência de ideias, de ensinamentos que a gente vê em todas as religiões, em todas aquelas expressões de espiritualidade que colocam a figura de um iniciado, de um Messias que vem trazer uma mensagem. Se nós formos ver, as análises já foram feitas por vários estudiosos teológicos, em que, em essência, todos convergem para as mesmas ideias, para os mesmos ensinamentos. Então, essa aí é a síntese do que o espírito Lacordaire diz nesse ditado, né? É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. E aí, citando agora Caminho da Luz, como o Haroldo colocou para a fixação melhor dessa ideia, eu repito aqui, né, quando ele coloca lá o item chamado a Comunidade dos Espíritos Puros. E ele deixa claro que, como rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, fica claro aí a função dessa comunidade de espíritos puros. É coordenar, ter as rédeas diretoras da vida das coletividades planetárias. Por isso que a comunidade desses espíritos puros, eles estão diretamente relacionados à gênese planetária, que é um outro assunto que nós vamos discutir mais à frente, que é justamente como se deu o início da formação do nosso planeta, por exemplo, da coletividade Terra, como nós temos. A Caminho da Luz, Emmanuel nos trouxe informações importantíssimas que vale a pena a gente parar um pouco para estudar sobre como se deu a gênese planetária. Mas aqui já está adiantado a nos informar que essa gênese planetária foi organizada, foi direcionada, foi acompanhada diretamente pelo Cristo planetário de cada orbe. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, aqui Emmanuel confirma de que o Jesus, o nosso Jesus, o Jesus que conhecemos aqui na Terra, que já esteve aqui conosco, ele é um desses Cristos planetários. Então, esse é o fim dessa ideia de que quem são esses espíritos da comunidade pura e que nós já tivemos contato com uma dessas inteligências. Isso fica claro quando Kardec pergunta na questão 625, vocês vão lembrar lá do Livro dos Espíritos, que diz assim, quando Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí muitos de nós já sabemos a resposta, né? Jesus. Então, os espíritos nobres confirmam que ele é
o nosso Cristo planetário, porque ele é o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens até o momento. E, para isso, Kardec ainda dá um comentário, quando ele coloca: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Isso mostra, como diz aí Kardec, que Deus e o Jesus, como ele dizia, nós somos um, eu e o Pai somos um só. Isso confirma dentro do dito aqui do que tem no Livro dos Espíritos. Mas na questão anterior, é muito interessante que nessa discussão Kardec também tem a informação de quem são esses espíritos que somos todos nós, espíritos imperfeitos, que estamos na condição de co-criadores em plano menor. E ele pergunta, né, qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade, né? Então, observem que, como co-criadores em plano menor, todos nós podemos ser instrumentos de Deus, podemos ser, naquele momento, naquele dado instante, inspirados por Ele, através das suas inteligências divinas, e sermos também co-criadores em plano menor, e sermos salvadores, vamos dizer assim, de uma determinada situação, de uma determinada realidade. Quando nós dizemos, muitas vezes, estamos em dificuldade e vemos uma pessoa amiga, ou até um desconhecido que chega e nos dá a mão, e nos eleva e nos tira daquela situação mais calamitosa que nós estávamos, nós dizendo: você é um anjo, Deus lhe enviou para me salvar. E isso se dá nesse grande plano da hierarquia espiritual, quando nós, como espíritos imperfeitos, podemos estar nessa condição. Basta sermos, como tem dito aqui muito claro na resposta do Livro dos Espíritos, um homem de bem, inspirado por Deus, que nós podemos reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. E nós estamos rodeados de bons espíritos que podem ser colocados nessa condição de verdadeiros profetas, como co-criadores em plano menor. E aí, na pergunta 626, Kardec volta a questionar quando ele diz, né? Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Quer dizer, Jesus é o único, vamos dizer assim, na condição de Salvador? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuições os homens o tiveram? E aí os espíritos respondem: já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Olha aí a condição de nós, espíritos ainda imperfeitos, estamos nessa condição ainda de podermos, desde nos esforçarmos, compreendê-las e ensiná-las, pelos ensinos, mesmo incompletos, que escaparam, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Quer dizer, são os grandes iniciadores, prepararam o terreno para a vinda do Cristo, por exemplo. São os Messias, são os profetas que vieram antes. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, olha aqui, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E observe que não precisa ser só os espíritos puros, mas todos os homens de bem, mesmo sendo espíritos imperfeitos, eles podem ter acesso a essas verdades e, de certo momento, até espargi-las, até espalhá-las para os outros homens. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados, porque ainda somos espíritos ainda, de certa forma, inferiores, né? Adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, aqui, no ditado aqui dos Espíritos, fica muito claro que, a todo momento, Deus permite com que os homens, mesmo os espíritos imperfeitos, eles possam ter acesso às leis divinas, à sua verdade, e possam, na medida do seu conhecimento e das suas limitações, espalhar esse conhecimento. E isso é um ponto que deixa muito claro de que existem várias fontes da verdade. Então, nós podemos concluir, dentro do estudo de hoje, já que a hora já está chegada, de que nós temos várias ideias que ficam claras com a ideia dessa hierarquia espiritual. E aqui eu pego diretamente, como conclusão, o texto que tem lá na Revista Espírita, quando vem claro dizendo que a classificação dos espíritos é baseada em seu grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições,
que devem despojar-se. Quer dizer, os espíritos puros, mas também os espíritos imperfeitos, todos somos co-criadores. Alguns em plano maior e outros em plano menor. E aí ele continua. Aliás, tal classificação nada tem de absoluto. Quer dizer, não é uma classificação estanque, parada, fixa. Ela pode modificar. Cada categoria só apresenta um caráter marcante no seu conjunto, mas de uma ou outro grau. A transição é insensível e, nos limites, a nuance se apaga, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou como nos vários períodos da vida humana. Então fica claro aí de que não há uma escala para mudarmos de um patamar para outro na escala evolutiva, simplesmente há uma modificação mágica ou repentina. Não, o processo, como ele diz, de transição é insensível. Então, devagar, galgando passo a passo, nós vamos avançando na escalada evolutiva. E ele conclui dizendo também, contudo, observaremos que os espíritos não pertencem sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso só se realiza gradativamente e, muitas vezes, mais num sentido que no outro. Quer dizer, às vezes mais no parto intelectual, né, da inteligência, outros na área moral, podendo eles reunir caracteres de várias categorias, o que é fácil de observar por sua linguagem, por seus atos. Aqui, minha gente, nessa sinopse, os espíritos deixam claro para nós na Revista Espírita de que essa escala é infinita, não é absoluta, e que tem várias matizes, vários conceitos que devemos levar em consideração para daí considerarmos que o espírito avançou na escala evolutiva. Mas isso pode se dar de vários aspectos, como eles dizem aí, e de forma imperceptível, lenta muitas vezes, mas sempre progressiva, porque a nossa destinação sempre será o melhor e sempre será evoluir. Essa é a figura que deixa clara nas revelações dos espíritos sobre como se dá essa grande hierarquia espiritual. Mas vamos meditar mais sobre isso e, na medida que o estudo for avançando, nós vamos discutir mais aspectos que vai nos dar uma ideia desse grande panorama universal que Deus nos revelou através da revelação espírita para a hierarquia dos espíritos no qual todos nós estamos imbuídos. Meu boa noite a todos e muita paz e até o próximo encontro.